Inspirada nos supercarros, essa daqui é a Kingston Fury Renegade Limited Edition, ou LE para os mais íntimos. Nada mais, nada menos do que 8.000 megatransfers por segundo. Essa daqui é uma das memórias mais rápidas já feitas pela Kingston e feita de maneira manual, com chips selecionados a dedo e, claro, de forma artesanal. Essa memória foi desenvolvida e, por ser uma memória tão especial assim, como o próprio nome diz, é uma versão que tem uma quantidade limitada, né? Apenas 1.000 unidades desse kit foram desenvolvidas, ou seja, você aí que quer memória de alto desempenho, que tem um setup high-end, quer extrair o máximo possível, esse kit aqui não pode faltar. Aqui a gente tem uma memória que opera em 8.000 megatransfers por segundo, porém não é qualquer setup que você vai conseguir utilizar em 8.000 megatransfers por segundo. Você precisa de um conjunto, placa-mãe, processador, entre outros componentes, né, para combinar com ela e aí sim extrair todos os 8.000 megatransfers por segundo. Ela tem certificação XMP com 3 perfis, né, de 8.000 megatransfers por segundo, 6.400 e também em 7.200. Ou seja, se você tem um setup Intel com 14ª geração, com excelente placa-mãe, você vai conseguir utilizar esse kit aqui. Se você tem um setup AMD, apesar de não ter certificação AMD, ela vai suportar tranquilamente e foi justamente o que a gente fez. Nossa bancada de testes aqui está com 7800 3D e nós conseguimos colocar em 8.000 megatransfers por segundo e foi um feito bem interessante e a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês na prática. Como a Kingston está presente no Brasil, você vai ter a garantia vitalícia, ou seja, a garantia pra caramba aí para muitos e muitos anos, tá? E é uma garantia que ela vai cobrir justamente aí problemas de fabricação, tá? Então a Kingston, né, tem os melhores engenheiros aí, toda uma equipe capacitada e treinada para isso, né? Então quando você precisar acionar, saiba que a garantia é vitalícia, o que é muito bom e positivo, tá? Outra coisa também, Fury Control é um software da Kingston para que você possa gerenciar as cores de iluminação dela, né? Ela tem iluminação RGB, ARGB, né? Porque é um RGB endereçável, tá? E é muito bonito por sinal. E esse aqui é o Fury Control, tá? Aqui você pode, por exemplo, desligar o LED, como eu fiz agora. Já tem a opção de 10%, porque o LED dela é bem forte. Então, de repente, você quer diminuir, mas não quer apagar o LED, já tem a opção de 10%. Ou você pode deixar ela ligada, tá? Tem alguns efeitos aqui que você pode alternar, né? Como Rainbow, Prism, Spectrum, Slide e por aí vai. Esse software também ele pode ter aí algumas atualizações com o passar do tempo, então você baixa direto da loja da Microsoft, o Microsoft Store, né? E lá vai ter as atualizaçõezinhas caso tenha, tá? E aqui você pode escolher, por exemplo, a linguagem, né? Tá em inglês, mas eu posso mudar aqui, por exemplo, para português. Que não tem, eu tenho. Português. Aqui, ó. Mudei aqui para português. Podemos deixar para ele iniciar ou não junto com o sistema. E pelo próprio software você gerencia especificamente a memória RAM. Ou você pode gerenciar as cores dela através do software da sua placa-mãe. No caso, nós estamos utilizando aqui uma B650 Tomahawk. O software da MSI é o MSI Center. Dentro dele tem um Mythic Light. Então ele consegue reconhecer também as memórias. É interessante que você escolha ou um ou outro, né, para poder gerenciar as cores, tá? Bom, abrindo aqui o gerenciador de tarefas, nossa memória está operando em 4.800 megatransfers por segundo, tá? No caso, ela está naquela primeira frequência padrão do DDR5. Para que a gente possa atingir os 8.000, será necessário que seja feita a alteração na BIOS, e é justamente o que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês, tá? Então, não somente essa que é 8.000 MTS, megatransfers por segundo, mas memórias de 5.200, 6.000, 7.200 e por aí vai, também a necessidade de você ativar o perfil XMP, caso você esteja utilizando uma plataforma Intel. Na AMD também é compatível e tem o Expo, né? Que é uma certificação específica da AMD. Mas memórias XMP também funcionam na plataforma AMD. Bom, aqui na nossa BIOS da MSI tem 3 perfis, como eu falei para vocês, né? Então o perfil número 1 é de 7200, vou deixar no modo avançado aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem isso, tá? Olha lá, perfil 1, 8.000 megatransfers por segundo, latência 36, 48, 48, 128 com 1.45 volts. Perfil número 2, 7.200 megatransfers por segundo, latência 38, 44, 44, 105, também com 1.45 volts. E o perfil 3, né, 6.400 megatransfers por segundo, latência 32, 39, 39, 80 com 1.40 volts, tá? Então vou deixar aqui no perfil 1, vou salvar e sair da BIOS.
Importante também, caso você tenha uma placa-mãe bem parruda que permita você fazer overclock, apesar dessa memória aqui estar em 8.000 megatransfers por segundo, ela também dá suporte ao overclock. Então você pode, além dos 8.000, né, ultrapassar esses valores. É claro que tudo vai depender do conjunto que você está utilizando, mas saiba que os chips que estão presentes nessa memória são os melhores chips que a Kingston, junto com seus engenheiros ali, puderam escolher para poder, né, confeccionar essa Kingston Renegade Limited Edition, tá? Então é um sinal aí que realmente é um chip de altíssima qualidade. Olha só, agora sim, 8.000 megatransfers por segundo, a frequência está exatamente o que é rotulado aqui no Renegade Limited Edition, tá? Nós estamos utilizando aqui 2 módulos dos 4 módulos suportados pela placa-mãe, tá? Recomendo utilizar a DDR5 sempre com 2 módulos, acho que é o melhor cenário possível. E nesse caso são 48 GB no total, ou seja, são 2 módulos, cada um com 24 GB, tá? Aqui no CPU-Z, né, nós vamos utilizar aqui o 7800X3D para realizar esses testes. A placa-mãe é o MSI B650 Tomahawk Wi-Fi. Memória RAM total 48 GB DDR5, né? Aqui ele mostra canal, né, 2 vezes 32 bits, porque assim como a tecnologia DDR5 funciona, né? Ela utiliza 2 canais de 32 bits ao invés de um canal de 64 bits, como era utilizado na DDR4 para trás, né? E aqui, no caso, operando aí na frequência que sempre tem a frequência nominal e a frequência real, né? Então, a real, 4.000 MHz, e a nominal 8.000 megatransfers por segundo. A gente sempre multiplica, olhando pelo CPU-Z, por 2 esse valor do DRAM Frequency aqui, tá? SPD, que mostra as informações de perfis da memória, né? O GDEC, que é em 4800, XMP 8000, XMP 7200 e XMP 6400, como a gente já tinha visualizado lá na BIOS. Ela utiliza aí o padrão XMP 3.0, tá? E o chip utilizado nessas memórias é o SK Hynix, tá? Ou Hynix, como você queira chamar. Vamos rodar agora o AIDA 64 para ver como que vai se comportar essa memória operando em 8.000 megatransfers por segundo, né? Então ele vai fazer o teste de leitura, escrita, cópia e também da latência, não somente das memórias, mas também do cache L1, L2 e L3 do processador. Demora um pouquinho, mas para vocês vai ser muito rápido. Terminou nosso teste, depende, claro, do processador que você vai utilizar, esses resultados também, porque influencia, tá? Mas com 7800X3D tivemos aqui 57.264 de leitura, que é o RAID, no write 85.945, copy 57.562 MB por segundo e a latência de 75.4. Então toda vez que a gente vai retestando aqui, esses valores podem oscilar, mas se eu tivesse numa plataforma Intel, por exemplo, teria dado outro resultado, beleza? Mas com nossa plataforma aqui, foi esse resultado aqui que deu. Então, bora partir para o próximo teste. Vou aproveitar e vou salvar esse print aqui e beleza, vamos lá. Cyberpunk 2077 em 4.800 megatransfers, que seria sem ativar o XMP, por exemplo, estava 165 FPS aproximadamente. Agora está em incríveis 190, 195, 180 e vai variando. Então, vamos dar um rolê aqui na cidade para ver aí como vai ficar esse desempenho, tá? Já melhorou bastante, tá? Cerca de 20 FPS só com essa mudança da frequência para 8.000 megatransfers por segundo, né? Tem jogos que a diferença vai ser muito grande, tem jogos que não vai haver diferença nenhuma, porque nesse caso que não há diferença é porque a aplicação em si não utiliza muito a frequência da memória como base para fazer alguma operação ali em real time, né? Então acaba não influenciando muito, mas tem jogos que, cara, é notório, assim, você aumentou a frequência, o FPS vai lá para as alturas. Olha, 185, melhorando muito aqui o desempenho. Se a gente comparar aí, se fosse utilizado ali em 4800. Ah, eu bati na polícia. Ter frequência mais alta ajuda em quê? Compressão de imagem, compressão, descompressão, edição. Tudo que aloca informação na memória e precisa, né, tá fazendo aquela leitura ou escrevendo, lendo, escrevendo, tudo isso vai influenciar, vai usar bastante, né, a memória. Então, quanto maior a frequência dela, mais rápido vai ser essas operações. Ghost of Tsushima testamos em 4.800 megatransfers por segundo, né? Anteriormente estava ali na faixa dos 206, 210 FPS aproximadamente, e agora testando em 8.000 megatransfers por segundo, tá? 240, 250 FPS, está com o Frame Generation ativado, né? Então vai ter uma variação aí nesse desempenho, beleza? Cara, tá rodando assim de forma absurda, né? Realmente é muito desempenho, exageradamente, para um jogo AAA. Mas, como a nossa função aqui é testar e mostrar para vocês como é que fica, de fato,
teve uma melhora aí, né? Obviamente que depende muito do cenário que a gente está, se está de dia, se está de noite, para onde a gente está olhando, tudo isso influencia no desempenho, tá? Mas deu sim uma diferençazinha, assim como deu no Cyberpunk, né? Que deu uma diferença bem considerável só de trocar a frequência da memória. Gostou, né? Você viu, né? É isso aí, ó. Rodando lindamente. Hogwarts Legacy, um dos jogos que deu uma diferença bem grande. Olhando aqui o nosso teste em 4.800 megatransfers por segundo, estava dando ali cerca de 61 FPS aproximadamente. Do lado de dentro do castelo, o FPS fica ali na faixa dos 61 também, né? Porque ali é uma parte bem mais pesada. Já que do lado de fora, chegou a bater 86, tá? Agora em 75, 76 variando um pouquinho, né? Então vou dar uma olhadinha em volta aqui, ó. Olha só, quando a gente olha pro castelo, ó, vai quase para 61, parece ter um V5 ali, ó. O V5 tá aqui, olhei para cá, o V5 saiu. Olhei para cá, V5 de novo. Claro que não, é mais pesado, obviamente. Então vamos dar um rolezinho aqui, seguindo esse fluxo. 71, 73, 74 FPS. Mais um jogo que deu uma diferença bem bacana, rodando em 8.000 megatransfers por segundo. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal, mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Pelo HW Monitor a gente consegue ver algumas informações ali, como por exemplo a temperatura, né, da memória RAM. E nesse exato momento está ali cerca de 46,3 graus, o outro módulo está em 47,3, provavelmente é o módulo que está mais próximo aqui da bomba, onde tem um VRM e tudo mais, tá? Temperatura eu diria bem tranquila, tá? Já vi pentes de memória bater 60 e poucos graus, né? Obviamente nossa bancada está aberta, né? Mas tem módulos que são bem quentes. Esse aqui, por ter 8.000, me impressiona estar nessa temperatura, que acho uma temperatura bem agradável para uma frequência tão alta como essa. Se você procura memória de alto desempenho, cara, essa daqui é uma memória que precisa estar no seu setup, tá? Obviamente, tenha um kit à altura para receber essas memórias aqui. Pô, mas eu quero colocar no meu PC aqui basicão e tudo mais, eu gostei da memória bonitona e tal. Posso colocar? Saiba que para ativar os 8.000 megatransfers por segundo tem que ter uma placa-mãe bacana, um processador que tenha uma controladora legal também, para que rode 8.000. Dá para você utilizar perfis de 7200, 6400, 6600 por aí. Dá, mas, obviamente, né, por ser de 8.000, é legal que você utilize a frequência máxima, tá? E ó, é edição limitada, não adianta depois querer comprar quando acabar o estoque, porque não vai ter mais, tá? É edição limitada mesmo. É óbvio que a Kingston tem um line-up de outros modelos de memória, né? Tem outros modelos Kingston Renegade, 7200, 6600, 6400, 6000 e por aí vai, né? São vários modelos de memórias, todos com garantia vitalícia também, né? O que é muito importante aí. Suporte no Brasil, com os melhores especialistas ali, pronto para te atender e te dar um suporte bacana caso você precise no seu produto, tirar uma dúvida, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, esse aqui é um dos módulos de 24 GB, totalizando aqui 48 Kingston Fury Renegade Limited Edition, memória brabíssima, e eu adorei o design. Realmente foi pensada, né, e desenvolvida por um fã de supercarros e combina supercarros com alta velocidade, né? Então por isso que ela tem aí os 8.000 megatransfers por segundo, tem esse design todo bonito, diferenciado aí. Foi escolhido os chips a dedo, né? Ou seja, cada chip que está presente aqui nesse PCBzinho aqui foi escolhido a dedo para justamente oferecer a maior frequência possível, o maior desempenho nesse momento. E essa daqui não é somente a memória que você vai comprar, né? Com ela acompanha uma camiseta especial da Kingston Fury e também acompanha o Forza Horizon 5, né? Então você vai ter aí memórias de alto desempenho e vai poder testar a velocidade no Forza Horizon 5, olha só. Um jogaço, inclusive, com um gráfico maravilhoso, né? Então, é o combo aí que acompanha com essa edição limitada da Kingston Fury Renegade. Viu, galera? Deixa aqui nos comentários se você teria ou quer um kit desse brabo no seu setup, o que você achou também, eu particularmente... Oi? Será que rola a gente fazer teste do gráfico integrado com ela? 8600G? Então, eu 700G? gostaria muito. Você gostaria de ver essas memórias operando aqui com a APU, um 8600G, por exemplo? Será que vai melhorar bastante o FPS? Porque, você sabe, vídeo integrado no processador, geralmente a frequência da memória interfere bastante, hein? Deixa aqui nos comentários se você quer um teste com 8600G e, quem sabe, os 8.000 megatransfers por segundo. Seria um vídeo bacana, hein? Deixa aí pra gente saber, fechou? Grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!